Corta para mim. Foca em mim. Agora nós vamos pegar a ponte aérea e vamos direto para o estúdio da ENS no Rio de Janeiro. E para isso eu convido para apresentar o terceiro painel, Proteção Patrimonial Mutualista, o nosso amigo Rony. É com você, Rony, direto do Rio de Janeiro. Olá, corretor e corretora de seguros. Muito obrigado pela sua audiência nesse painel que nós vamos discutir sobre a Lei Complementar 213 de 2025, conhecida como a Lei do Mutualismo. Eu sou o Rony Martins, gerente de produtos da Escola de Negócios de Seguros, a nossa ENS, e eu estou falando aqui diretamente do nosso estúdio no Rio de Janeiro. Para falar sobre esse tema tão importante, nós temos três feras conosco: o diretor técnico da CNSEG, Alexandre Leal, o assessor da Escola de Negócios de Seguros, Augusto Cardoso, e o diretor da SUSEP, Carlos Queiroz. E para nós já iniciarmos diretamente no nosso tema, eu vou perguntar para o Dr. Augusto Cardoso como o corretor pode garantir que o cliente compreenda as diferenças entre seguro e proteção mutualista. Olá, boa tarde, corretores e corretoras participantes do Conexão Futuro. Eu sou Augusto Coelho Cardoso, consultor de projetos especiais da Escola de Negócios e Seguros, professor, e para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês para que a gente trate de um tema tão interessante, tão novo e que desperta verdadeiras paixões aí, que é a Lei Complementar 213 de 2025. Eu vou fazer aqui um histórico da Lei Complementar 213 de 2025, como é que a gente chegou na 213 de 2025, e abordar realmente alguns tópicos ali que interessam, sobretudo, ao mercado de distribuição e aos corretores de seguros, né? Então, a gente tem no início, antes da 213 de 2025, nós tínhamos o projeto de lei 519 de 2018, que tratava das associações, e depois tivemos um projeto de iniciativa do Executivo, que era o 101 de 2023, que tratava do cooperativismo de seguro. O projeto 519 de 2018, inclusive, era um projeto de lei de autoria do nosso presidente, Lucas Virgílio, inclusive. Esses projetos de lei eles são apensados e passam a tramitar em conjunto no Congresso Nacional. Foram mais de 19 versões de textos, a gente teve a oportunidade de acompanhá-los do ponto de vista acadêmico. Isso por quê? Porque a gente tinha algo em torno de 5% de penetração desse segmento no mercado brasileiro, em comparação com países em desenvolvimento, assim como o Brasil, né, que não tinha uma legislação própria, e nos outros países havia essa legislação própria. A gente via que a penetração do mutualismo girava em torno de 26% a 27%. Então, a gente tinha uma oportunidade de crescimento de 5 vezes, né? E, em números expressivos, esse faturamento girava em torno de 16 a 19 bilhões de reais por ano com essa atividade, que até então não era uma atividade regulamentada, né, com uma lei própria de regência. Hoje está expressamente prevista no texto da Lei Complementar 213 de 2025 a possibilidade, ou seja, a autorização legal, para que o corretor de seguros possa, com tranquilidade, com segurança, comercializar mais este produto regulamentado, legalizado, fiscalizado pela Superintendência de Seguros Privados. Então, o que acontece? Há essa previsão legal, o corretor está formalmente inserido nesse contexto, né? E agora vêm os desdobramentos da regulamentação com a criação de normativos infralegais, ou seja, posteriores à Lei Complementar 213 de 2025, para estabelecer as regras desse novo mercado, desse subsistema que foi criado. Muito obrigado, Augusto, pela sua exposição. Vejam que o Augusto, com o seu conhecimento e com a pesquisa, embasado pela pesquisa realizada por ele e seus colegas sobre o tema, apresentou de maneira muito clara e muito tranquila a Lei 213 como uma oportunidade para o corretor de seguros. E uma excelente oportunidade, considerada aí as perspectivas numéricas que ele apresentou, né? De um mercado que pode crescer aí por volta de 5 vezes, sendo que essa distribuição pode ser feita legalmente também pelo corretor de seguros. E para nós continuarmos com esse mesmo tema, nesse mesmo mote, eu vou chamar o Dr. Carlos Queiroz, da SUSEP, para complementar, né, a opinião sobre como
a implementação da Lei Complementar 213 de 25 muda para o corretor de seguros nesse novo cenário? Primeiro eu quero saudar os corretores de seguros que estão acompanhando aqui o Conexão Futuro Seguro. A gente vai falar um pouco hoje sobre a Lei Complementar 213 e o que muda, né? O que muda para o corretor com o advento de novos players, né? De novos operadores aqui no mercado. A Lei Complementar 213, ela trouxe para dentro do arcabouço regulatório, para dentro da supervisão da SUSEP, né, aquelas entidades, né, que são genericamente denominadas associações de proteção veicular, né? Então, essas associações, esse mercado, essa operação, né, de proteção, ela passa para o mercado regulado. Essas entidades vão precisar adaptar as suas operações, a carteira de risco, né, vai ser gerida por meio de administradoras profissionais. Então, a Lei Complementar 213 trouxe essas figuras para o mercado regular e também trouxe aí a figura das cooperativas de seguros, está incentivando a participação de cooperativas de seguros. Então, o que muda para o corretor, né? Para o corretor, agora ele vai ter mais opções para oferecer para o seu cliente, né? Então, se tinha o seguro empresarial, o seguro ofertado por seguradoras, sociedades anônimas, ele também vai ter a opção de oferecer para o cliente o seguro cooperativo, né, uma nova forma de se promover a proteção, a garantia securitária, e paralelamente, né, em alguns casos, notadamente no segmento de automóvel, ele vai poder também oferecer para o cliente, para o consumidor, a proteção, a proteção mutualista, né? Então, essas operações que hoje funcionam com as associações, por meio das administradoras, ele vai poder oferecer essa nova opção para o cliente, para o consumidor. Então, eu acho que para o corretor de seguros, ele aumenta o portfólio de produtos, né, que podem ser oferecidos, e eu acho que também que aumenta a probabilidade de fazer negócios, e negócios aderentes ali à vontade do consumidor, conforme ali o corretor precisará explicar das diferenças entre esses 3 segmentos do mercado. Queiroz, muito obrigado. Vejam que a opinião do Queiroz ratifica a opinião do Augusto sobre a oportunidade que a nova lei traz para os corretores e corretoras de seguros. Vejam que, nas palavras do Queiroz, na verdade, um aumento de portfólio para o corretor, dado que, além dos produtos tradicionais das seguradoras, eles terão novas possibilidades de oferta a partir da nova lei. Para nós seguirmos, vou voltar para o Augusto perguntando como o corretor pode garantir que o cliente compreenda as diferenças entre o seguro e a proteção mutualista, dado que são 2 produtos diferentes. Augusto. É preciso que o corretor conheça esse subsistema, tenha acesso a essas informações. E por que a gente fala isso, né? Porque da importância do treinamento, da capacitação, da formação do corretor. Porque o corretor, juridicamente falando, a relação entabulada entre o corretor e o segurado, né, o proponente, ela é uma relação de consumo. E o consumidor, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ele é hipossuficiente, ele é vulnerável em 3 frentes. Ele é hipossuficiente tecnicamente, ele é hipossuficiente informacionalmente e ele é hipossuficiente economicamente. Então, cabe ao corretor de seguros, como um intermediário legalmente autorizado, não só de produtos securitários, mas, sobretudo, nesse novo subsistema que é criado, levar ao cliente dele, ou seja, ao proponente, ao segurado, a informação completa, uma informação clara, uma informação precisa. Para quê? Para que o consumidor, que está lá na ponta, possa realmente, acessando essa informação, tendo acesso à informação completa, decidir se ele quer realmente contratar um produto securitário ou se ele optará, eventualmente, pela contratação de um produto de proteção patrimonial mutualista, que tem as suas características próprias. Por exemplo, na estruturação de um produto de seguro, que se tem o pagamento de um prêmio mensal, claro, calculado com base nas reservas, subscrição de risco, enfim, toda aquela identidade que a gente conhece. Na proteção patrimonial mutualista, nós temos grupos fechados, inclusive, mas a lógica de pagamento, ela não é a lógica de prêmio, ela é uma lógica de rateio. O que é isso?
se houver uma despesa, essa despesa ela é rateada entre todos aqueles membros que compõem aquela massa de pessoas protegidas por aquela atividade. Então, é importante que o consumidor saiba o que ele está contratando e de que forma ele está contratando. Então, Augusto, muito obrigado mais uma vez, né? Me parece que o que é digno de destaque, né, nesse trecho que o Augusto mencionou é a questão do conhecimento, né? O corretor e a corretora de seguros precisarão conhecer muito bem as diferentes formas de proteção para oferecer esses produtos para os seus clientes, para que eles assim possam escolher o produto de forma consciente. E, mais uma vez, ressaltando, né, a oportunidade que isso traz para os corretores de seguros. Agora, eu vou seguir perguntando para o Dr. Alexandre Leal, da CNSEG, diretor técnico da CNSEG, de que forma a regulamentação do mutualismo protege o consumidor e evita confusões com o seguro tradicional. Boa tarde, eu sou Alexandre Leal, diretor técnico de estudos e de relações regulatórias da Confederação Nacional das Seguradoras. Eu queria agradecer ao convite que me foi feito para participar representando o nosso segmento desse importante painel, né, que vai tratar das multas. Então, agradecer à escola, aos corretores e a todos os demais que estão aqui acompanhando esse evento. O nosso painel hoje é sobre a Lei Complementar 213, que foi sancionada no início desse ano, no início de 2025, né, que acaba sendo chamada da Lei das Associações ou das Mútuas, né. É um segmento que cresceu muito nos últimos anos. Há, por outro lado, também várias demandas judiciais questionando a legalidade desse tipo de associação, e agora esse novo marco legal ele vem exatamente estabelecer, né, que esse tipo de atividade, ela não se confunde com a atividade de seguros, o que é muito importante, né, porque quando ocorria um problema com uma dessas associações, a gente via volta e meia, principalmente na mídia, né, conectando isso como se fosse um seguro, né? Então, olha, a seguradora não pagou o seguro na hora que o cliente precisou, ele não compareceu, tá? Então, isso, na verdade, era muito ruim para a imagem do setor de seguros, porque, de novo, eu repito, né, infelizmente a população acabava sendo enganada ou ludibriada, achando que estava comprando o seguro, e no fundo não estava comprando o seguro, estava sendo servido por uma atividade que não era regulamentada e que nós, inclusive, entendíamos ser ilegal, dado que a atividade de seguros ela precisa ser regulada pelo Estado, é assim em todo lugar do mundo. Então, do ponto de vista da lei, né, o setor de seguros veio com muito bons olhos, né, você trazendo para a tutela da SUSEP e do CNSP, né, a regulamentação e a fiscalização desse mercado, né. E com isso a gente entende que vai ser um benefício para a sociedade em geral, né, para os consumidores em particular. Ainda está na fase de regulamentação essa lei, tanto o CNSP quanto a SUSEP, dentro das suas esferas de competência, precisarão estabelecer normativos relacionados a essa atividade, né? E o que a gente entende, né, que a fiscalização da SUSEP e os normativos, eles devem, como sempre a gente advoga, não só para o setor de seguros, mas para qualquer atividade, né, que essa regulação seja proporcional, né, aos riscos que essa atividade está assumindo. Muito obrigado, Alexandre. Vejam que o Alexandre ratifica as opiniões anteriores, né, sobre a importância do conhecimento do corretor e da corretora ao comercializar esse novo produto, né, essa nova forma de proteção que não se confunde com o seguro, e isso precisa ficar claro para os seus clientes. E é por isso que a FENACOR
faz eventos como esse e continuará fazendo com toda certeza nesse ano de tantas novidades no nosso mercado. Assim como a ANS também oferece formações para que o corretor esteja sempre com o conhecimento que ele precisa para comercializar os diversos produtos e ter maior rentabilidade, que afinal de contas é isso que interessa para o corretor no final das contas. Seguindo, eu vou voltar para o diretor da SUSEP, o Carlos Queiroz, com a pergunta: diante desse cenário, quais preocupações o corretor precisa ter para lidar com esse novo mercado? O corretor ele vai precisar compreender bem as diferenças entre o seguro empresarial e o seguro cooperativo e as diferenças do produto seguro para o produto proteção patrimonial mutualista. Então, o corretor ele vai precisar entender os conceitos da Lei Complementar 213, vai precisar acompanhar e também compreender a regulamentação complementar que a SUSEP está produzindo e deve expedir até o final do ano, sendo que já deve ir para a consulta pública agora, final desse primeiro semestre de 2025, começo do segundo semestre, e explicar para o cliente que ele, de acordo com o contrato que ele escolher, ele vai estar sujeito a riscos diferentes, né? Então, se no seguro empresarial e no seguro cooperativo o risco vai ser da seguradora, na proteção patrimonial, o cliente, o consumidor, ele vai ter que ter a noção e o corretor vai precisar explicar isso com bastante tranquilidade, com bastante técnica, né, que o risco ele vai pertencer ao próprio grupo segurado, né, ao próprio grupo protegido, ao próprio grupo de proteção. Então, ao passo que no seguro há transferência integral do risco e a partir do pagamento do prêmio, a seguradora ela é obrigada a indenizar. Quando você tem uma operação de proteção patrimonial mutualista, esse risco fica ali no grupo e se a sinistralidade, se os eventos superarem aquilo que inicialmente tiver previsto, o associado, o cliente, ele vai precisar arcar sob o Instituto do Rateio, sob a forma de rateio, eventualmente com pagamentos adicionais, além daquilo que estava previsto ou que era esperado inicialmente. Então, essa diferença vai precisar ficar bem clara para o consumidor, quais são as diferenças dos dois produtos, quais são os riscos embutidos em cada um, a questão da transferência integral, no caso do seguro, a questão da manutenção do risco e da possibilidade de ter desvios de sinistralidade e a responsabilidade ali no âmbito do grupo de proteção. Então, o corretor ele vai precisar entender bem essas diferenças para poder explicar bem para o cliente, para o consumidor, quais são essas diferenças e a importância, e ajudar também o cliente, de acordo com o seu apetite a risco, a escolher a melhor opção, né, para proteção, no caso, principalmente para o seu veículo. Muito obrigado, Queiroz, e mais uma vez o Queiroz ressalta a importância do conhecimento do corretor de seguros sobre as diferentes formas de proteção para que os seus clientes comprem o produto que acharem mais adequados e mais interessantes para o seu risco. E, para isso, mais uma vez, ressalto que contem com a FENACOR e com a ANS para os treinamentos, as formações, os eventos que tratam sobre esse assunto, e é justamente por isso que eu sigo, voltando para o Augusto, perguntando como o corretor de seguros pode se preparar tecnicamente para atuar nesse novo mercado regulado pelo mutualismo. A gente aqui na escola, acompanhando esse movimento todo, lança no final de 2024 a certificação avançada em gestão de mutualismo e operadoras, justamente para capacitar o corretor de seguros, para capacitar as pessoas que queiram trabalhar nesse segmento, terem uma formação, um melhor entendimento, sobretudo para passar para o teu cliente, passar para o proponente qual é a diferença, quais são as diferenças e as especificidades de cada modelo. Então, a gente tem essa certificação avançada na escola. A escola sempre veio nessa vanguarda, né, de trazer conhecimento, formação, capacitação para todo o mercado e, sobretudo, para o mercado de distribuição, que representa hoje 92% a 94% de tudo aquilo que é comercializado de seguro no Brasil passa necessariamente pelo mercado de distribuição, pelo corretor de seguros.
Muito obrigado, Augusto. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas nos programas da escola, não deixem de consultar o nosso site. E, Augusto, a gente vai falar no próximo painel sobre a Lei 15.040, mas nesse painel a gente continua falando sobre a 13.04. E eu vou voltar para o Alexandre Leal. Alexandre, como garantir que a regulamentação da SUSEP seja proporcional aos riscos das associações e administradoras? É algo que a SUSEP já vem trabalhando há algum tempo, né? As seguradoras, a SUSEP, ela classifica em segmentos em função do seu porte, da exposição a riscos, enfim, e a depender desse segmento da que a seguradora ela se encaixa, ela tem uma regulação diferenciada. Não dá para dizer que é uma regulação mais forte ou mais frouxa, é uma regulação que se entende adequada aos riscos que ela está correndo, que a seguradora está correndo. E é o que a gente espera também em relação a essa atividade, né, de proteção patrimonial mutualista, né, que tem uma regulamentação que seja proporcional aos riscos que tanto a administradora, né, das associações, né, porque essa lei estabelece que você vai ter um grupo de pessoas que têm interesse em se proteger, né, parte do seu patrimônio, é um tipo de patrimônio, eles formam uma associação e um conjunto de associações pode contratar, deve, na verdade, contratar uma administradora dessa estrutura, né, que vai ficar responsável por uma série de questões, né, como o pagamento das indenizações, fazer toda a parte administrativa em relação a esses grupos que contratam ela para fazer esse serviço. Então, a SUSEP vai efetivamente olhar, tanto a nível das associações em si, como dessas administradoras, né, uma regulação que seja adequada. Tem coisas que a gente sabe que não pode faltar, né? O setor de seguros, ele precisa atender a uma série de requerimentos, né, que, repito, de forma proporcional, devem estar também espelhados nessa regulamentação de mútuas ou associações e dessas administradoras, que são questões relacionadas às reservas técnicas e provisões. O que é isso? São os recursos, né, que esses grupos ou seguradoras, isso tanto faz, eles devem ter alocado no seu balanço para fazer frente aos compromissos assumidos no caso das seguradoras com seus clientes e no caso das associações com seus associados, né? Você tem que prevê isso, né? É evidente que no caso da associação, como você tem a figura do rateio, né, tem que se entender exatamente qual é o risco que aquele grupo ou aquela associação está correndo para que essa provisão ela efetivamente reflita essa situação. Muito obrigado, Alexandre. É claro que a gente entende que agora que a lei existe, a SUSEP, através do seu excelente corpo técnico, também com suas consultas públicas, vai produzir a normatização infralegal para que todo esse mercado aconteça da maneira correta e da maneira como sempre aconteceu no caso dos seguros tradicionais. Mas, seguindo assim com as nossas perguntas, eu vou voltar para o Augusto sobre quais são os primeiros passos práticos para quem quer atuar com a proteção patrimonial mutualista, Augusto. É importante que o corretor de seguros enxergue essa oportunidade, né, da 213 de 2025 como uma forma de ampliar o horizonte, agora com um produto autorizado, sem as vedações que havia no passado, né, na legislação. Por quê? O corretor, no passado, por ser supervisionado, ter que passar pelo escrutínio SUSEP, só poderia eventualmente comercializar aqueles produtos legalmente autorizados, né, sob pena de ser fiscalizado, penalizado pela Superintendência de Seguros Privados. E agora não. Com a 213 de 2025, abre-se a oportunidade para que o corretor, formalmente inserido no sistema e previsto no texto como intermediário autorizado a angariar contratos dessa natureza, possa, agora, com tranquilidade, após a regulamentação SUSEP, que está a caminho, comercializar esse produto. Excelente, Augusto. Então a gente tem, na verdade, uma boa notícia. O corretor de seguros tem mais uma oportunidade de comercialização de proteção para os seus clientes.
Claro, cada uma com as suas características, e é por isso que a gente está fazendo esse painel aqui. Mas deixa eu seguir para uma pergunta para o Carlos Queiroz. Então, Carlos, podemos dizer que a proteção mutualista é mais arriscada? A gente pode dizer que sim, porque se no seguro há transferência integral do risco, né, na proteção, o risco ele vai pertencer ao grupo, e se os eventos superarem aquilo inicialmente previsto, o consumidor ele vai precisar fazer o pagamento de rateios adicionais, né, valores adicionais. Então, essa questão de risco também tem a ver com o preço, né? Então, quando há transferência do risco, a seguradora cobra o prêmio correspondente. Quando há a manutenção do risco, não vamos dizer assim, não há esse prêmio de risco dentro desse negócio. Então, de qualquer forma, né, então o consumidor ele vai precisar saber bem, né, que ele vai ser corresponsável com os eventos que ocorrerem ali no grupo que ele tiver ingressando. Isso é muito importante, essa diferença vai precisar ficar muito clara, né, e a regulamentação também ela vai exigir isso. A própria Lei Complementar 213 trouxe dispositivos, né, onde indicando que ali no contrato de proteção, no contrato de adesão, está bem claro de que aquilo não é um seguro e de que há a probabilidade de serem feitos pagamentos adicionais. A própria lei já trouxe essas disposições de tão importantes que elas são para a sustentação e para o entendimento dessa nova operação, desse novo produto. Perfeito, Queiroz. Mais uma vez a importância do conhecimento do corretor e da corretora de seguros para explicar para o seu cliente as diferentes formas de proteção. A forma mais tradicional que nós já conhecíamos do mercado segurador, e agora a forma mutualista em que, eventualmente, o rateio pode ser maior do que o esperado. Então, mais uma vez, o conhecimento é a chave para o corretor de seguros ao fazer a divulgação dos diferentes produtos. Voltando agora para o Alexandre, como a atuação do corretor de seguros amplia com a entrada das cooperativas e associações no mercado regulado? Para o setor, né, de corretagem de seguros é bastante positivo também. Acho que ele acaba adentrando, principalmente ali no caso das associações, né? Como era um mercado que ficava à margem, né? Acho que o corretor vai poder atuar daquela forma consultiva em relação aos associados, né? Para eventualmente oferecer um melhor produto em relação né, ao que ele busca, e também uma forma na atuação na intermediação de contratos de seguro, no caso de uma cooperativa, e que nesse caso pode ser inclusive membros da própria cooperativa. Acho que é algo que deve se estar estudando para se fazer em relação a isso, né? É um novo tipo de produto, né, que o corretor vai estar podendo atuar, ou podendo distribuir, né? Então, obviamente, tem que ter uma qualificação desse corretor, porque o produto é diferente do produto seguro, ele não é um seguro, né? Então, acho que mas o corretor é bem treinado, né? Conhecedor, principalmente das diferenças que cada tipo de produto tem, né? Ele vai poder aconselhar o cliente, como aliás ele já faz hoje em relação ao mercado de seguros, qual é o produto que melhor se adequa às necessidades do cliente. Então eu vejo com muito bons olhos, né, a constituição desse novo mercado para a atuação do corretor de seguros. Da mesma forma, no caso das cooperativas, né, aí já é um produto que o corretor já está mais acostumado, né, que é né, a venda de seguros. Também ali você abre um campo importante, né, e o corretor eventualmente podendo ser até cooperado também. Isso acho que ajuda essa interlocução, essa aproximação. Então eu acho que o corretor só tem a ganhar com essa nova, com a promulgação dessa lei, né, e com o que está por vir. É isso aí, Alexandre Leal, mais uma voz aí falando sobre essa nova lei como uma oportunidade para o corretor de seguros, como uma grande oportunidade para o corretor de seguros, e utilizando a palavra-chave treinamento e conhecimento que a gente já vem falando durante o painel. Voltando para o Carlos Queiroz, a gente sabe que muita coisa mudou com esse arcabouço. Quais novidades legislativas afetam diretamente o corretor de seguros?
Mudou bastante coisa. O desenvolvimento da Lei Complementar 213, ele envolveu uma verdadeira reforma em todo o Sistema Nacional de Seguros Privados, né, com a inclusão das seguradoras cooperativas e também das administradoras de proteção patrimonial no Sistema Nacional de Seguros, mas o papel do corretor ele ficou preservado e aprimorado. Por quê? Porque o corretor ele continua pertencendo ao Sistema Nacional de Seguros Privados como elemento importante, elemento chave para o funcionamento do sistema, para o adequado funcionamento do sistema, eu diria. A lei ela trouxe alguns aprimoramentos na própria definição do corretor de seguro, na própria definição dessa profissão. Então, foi revogado o artigo 17 da Lei dos Corretores e aprimorado o artigo 122 do Decreto-Lei 73, onde traz ali qual que é a definição do corretor de seguros, com alguns ajustes, né, que acompanham tanto a evolução do mercado, a modernidade, e também no artigo 122 foi dado ao corretor também a possibilidade de fazer intermediação, a promover negócios no âmbito da proteção patrimonial. Então, para além do seguro, para além da previdência complementar, para além do segmento saúde, para além da capitalização, o corretor também ele passa a ser, no texto legal, um intermediário da proteção patrimonial. E houve também, no artigo 125 do Decreto-Lei 73, um ajuste sobre as vedações ao corretor de seguros. O que o corretor de seguros não pode fazer, quais são as atividades funcionais ou econômicas que ele não pode exercer por conta de ser um corretor de seguros. Então, também houve um aprimoramento nesse artigo, tá, modernizando e esclarecendo melhor quais são as vedações, aquilo que o corretor não pode fazer. Esse, inclusive, é um aspecto que não tem sido muito comentado diante de todas as mudanças, mas é importante que o corretor saiba que a lei dos corretores ela foi alterada com a revogação do artigo 17 e também o decreto-lei naquilo que ele toca ao papel do corretor no Sistema Nacional de Seguros Privados também sofreu alguns ajustes por vontade do Poder Legislativo. Queiroz, muito obrigado. Um ponto de atenção aí que certamente poderemos tratar mais profundamente em outras ocasiões sobre aí o que muda para o corretor de seguros nesse novo cenário. E para a gente finalizar o nosso painel, vou fazer uma última pergunta, permanecendo com o Carlos Queiroz. Qual o papel da SUSEP na regulamentação da lei e quais são os desafios? Eu acho que é importante os corretores saberem qual que é o papel da SUSEP, eu acho que é importante os corretores saberem o trabalho que a SUSEP faz, os desafios que a nossa instituição, a autarquia, que ela, de acordo com o artigo 36 do Decreto-Lei 73, é a autoridade fiscalizadora do mercado de seguros, né? E aí essa fiscalização, é importante que se diga, ela abrange aspectos prudenciais, aspectos de solvência, aquilo que importa para que os operadores, as seguradoras, demais operadores tenham saúde econômica e financeira para honrar com os contratos, e também o nosso papel enquanto supervisor de toda a cadeia, de todo o fluxo contratual, né? Desde o desenvolvimento do produto até o cumprimento da última obrigação do contrato de seguros, a SUSEP ela acompanha, ela fiscaliza todo esse né? Todo esse caminho, né? Todo esse desenvolvimento. Então é importante falar que a SUSEP faz esse papel fiscalizador, é a sua função principal, mas junto com ela e com a mesma importância e com o mesmo empenho, a SUSEP também auxilia o CNSP na regulamentação do mercado, na produção normativa, na avaliação das normas existentes e na proposição de melhores normas para o funcionamento do mercado. Então, a SUSEP, nesse momento, diante da edição da Lei Complementar 213 e também diante da edição da Lei 15.040, que é a nova Lei de Contrato de Seguro, a SUSEP está fazendo um esforço muito grande, dedicando boa parte da sua força de trabalho à revisão do estoque normativo e à produção de novas normas que sustentem e complementem isso que foi a vontade do legislador, né? Reformar o contrato de seguros, né? Reformar as diretrizes do contrato de seguros e reformar o próprio sistema de seguros, né? Trazendo novos participantes para o mercado supervisionado e trazendo
fazendo uma verdadeira revisão em diversas competências também da própria SUSEP, do CNSP, revisando o papel dos corretores de seguros, como eu falei, revisando também o próprio regime sancionador e como que o órgão supervisor, como que a SUSEP faz para supervisionar o mercado e também para disciplinar o mercado quando é necessário. Então, a SUSEP está nesse momento fazendo esse esforço normativo, mas já se preparando também para exercer a supervisão, que será muito importante, principalmente para quem está entrando no mercado, para que haja disciplina, né, e equilíbrio e adequação desde o início. Muito obrigado, Queiroz. É um grande desafio aí para a SUSEP, que é a nossa reguladora, que tem feito sempre um trabalho brilhante no nosso mercado. Por isso que o nosso mercado é um mercado tão bem regulado e tão eficiente, não somente por causa da SUSEP, também por conta dos corretores de seguros que fazem seu trabalho muito bem. E é por isso que a FENACOR sempre oferece eventos como esse. Eu queria agradecer a participação, a audiência de todos vocês, corretores e corretoras. Eu tenho certeza que os painelistas esclareceram muitas dúvidas. É claro que elas não se encerram aqui. Há muito que ser estudado. É por isso que vocês também podem contar com a ANS, que nós vamos estar fazendo eventos, cursos, formações durante esse ano com tantos desafios para o nosso mercado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença do Augusto Cardoso, do Carlos Queiroz e do Alexandre Leal e convidar vocês a participar do próximo painel que nós vamos falar sobre a nova lei de contratos de seguros. Muito obrigado. Obrigado, Rony, obrigado, Alexandre, ao Queiroz, Augusto. É um mercado realmente totalmente novo aí que se abre e o corretor de seguros deve estar atento a essas novas possibilidades, tá? Antes de passar para o próximo painel, eu quero dizer que eu vou cobrar um adicional de frio, porque nordestino sair de lá lá é inverno, 26 graus. Peguei aqui, tá o quê? 15, 14, sei lá. É um frio danado para o nordestino esse negócio. Mas nós estamos suportando, viu? Vamos lá. Roda e avisa alguns minutos aí para os nossos comerciais, tá?